e solventes, que é qualitativo, e vou informar o agente químico para cadastro. Então, ele identificou xileno, ele identificou tolueno, ele identificou N-hexano. Eu vou informar esses 3 agentes químicos e vou apagar o tintas e solventes, que é qualitativo. Ok? Por que isso, gente? Aqui tem mais um exemplo de FISPIC. Então, aqui eu peguei 2 FISPICs de um produto semelhante, que é o esmalte sintético. Um da LuxColor. Tem muita gente falando que tá sem áudio e alguns falam que tá com áudio. Muita gente fala que tá sem e outros falam que tá normal. Pessoal, olha, quem tá sem áudio, vamos fazer o seguinte. Sai e entra novamente. Eu vou esperar 2 minutinhos aí para que vocês não percam, tá bom? Então, sai e entra novamente. E aí, eu tonta tô aqui falando. Se ele tá sem áudio, ele não tá me ouvindo, né? Ô, Paula. Paula. Coloquei para eles que a gente vai aguardar 2 minutinhos eles se tornarem. Oi, Paula. Pessoal, então quem tá assistindo, vamos aguardar 2 minutinhos eles se tornarem, tá bom? Oi, Paula. Paula, você ouve? Jorge, você está me ouvindo? Jorge, você me escuta? Ok. Só para você tentar entender como que funciona aquela caixinha do GH dentro do SOC que fica do lado do risco. Aquela caixinha, quando você cadastra qualquer risco dentro do GHE, ela obrigatoriamente ela sempre vai ficar pretinha. Por quê? Porque ela não possui características. A partir do momento que você clicar dentro dela, você informará as características daquele risco, que é aquela parte de insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, da tabela 28 também. Todas aquelas informações, depois que você preencheu tudo e salvar, ela vai ficar azul. Significa que você já inseriu as características daquele risco, entendeu? Então essa é a diferença. A caixinha azul é porque possui característica e quando a caixinha está preta é porque não possui característica cadastrada. Não sei se eu consegui te ajudar. Bem, pessoal, acho que o pessoal já está voltando aí na sala, né? Pelo menos está com o número de participantes igual ao anterior, aí está com 98 pessoas, tá? Então eu vou retomar aí o treinamento. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Imagina, Jorge, que é isso? Sim. Pessoal, vou compartilhar a tela novamente, então. Então, pessoal, como eu estava falando, para tintas e solventes não tenho avaliação, eu coloco o risco de tintas e solventes orgânicos, faço medição através de varredura, identifico aquilo que a minha varredura conseguiu captar, avaliar, e vou informar somente o agente químico captado, excluo tintas e solventes. Tá? Então, primeiro momento, qualitativo, tintas e solventes orgânicos. Medi, apago ele, ponho o agente químico. Eu peguei aqui 2 FISPICs de produtos de prateleira lá da loja de material de construção, iguais, de marcas diferentes. Então, um é tinta esmalte sintética da LuxColor,
Tá vendo? Lux Color, esmalte sintético. E aqui eu peguei um da Coral, né, Akzo Nobel, esmalte sintético Coralite. A mesma coisa de marcas diferentes. As misturas, as concentrações, é tudo diferente, gente. Então, olha quantos agentes eu tenho aqui no da Coral e quantos eu tenho no da Lux Color. Alguns, eles se assemelham, tá? Então, se vocês olharem, ó, água rasa, ele tem aqui água rasa, ele tem água rasa aqui. Okay? Então, ele está falando para mim, ó, eu tenho de 30% a 54% de água rasa na Lux Color e eu tenho de 15% a 40% na Coral. Qual o risco que isso aqui me oferece? A gente não consegue fazer, assim, uma receita de bolo para vocês mais detalhada do que isso, tá? Então, depende das físicas. Como a tinta é a composição mais complexa que a gente identificou e que fica muito mais difícil de vocês identificarem, avaliarem, vocês iriam informar N coisas, a gente não sabe nem se vocês conseguiriam fazer essas identificações, a gente optou em fazer desta forma, ok? Dúvidas com relação à tinta? Anderson, não entendi a sua colocação. Nas físicas, nos itens 3 e 8, as composições são diferentes? Não, elas não são diferentes, Anderson. Ele informa a composição completa no item 3, e no item 8 ele vai te dar tudo aquilo que oferece risco e que tenha limites de tolerância. Por isso que eu falei, FISPIC é um negócio um pouco complicado, você não pode só considerar o que está escrito nela ali e confiar naqueles dados. Então, olha a composição no item 3. O item 8 auxilia muito para você identificar onde tem limite de tolerância, identificar o nome do agente, mas você precisa olhar toda a composição e confirmar na NR15 e na CGH se eles têm limite de tolerância, tá? Então, assim, eu mostrei para vocês os caminhos para vocês olharem uma FISP e identificarem essas informações, tá? É meio que um facilitador para vocês aí identificarem, tá bom? O Flávio perguntou aqui, não podemos considerar apenas os químicos vistos e registrados no quantitativo? Não, porque o PPRA, por exemplo, é uma avaliação qualitativa. Você fez a identificação do risco, mas não mediu ainda. Se você não informou o risco de maneira qualitativa, você não informou nada para aquele colaborador e para o E-Social você omitiu informação. Então, eu não posso, eu identifiquei, se você apontou no PPRA, porque você identificou o risco, então eu não posso omitir isso, tá bom? Alguma dúvida mais, pessoal? Emissões fugitivas. Flávio, não precisa ficar triste, não. Do mesmo jeito que você põe no PPRS, você vai colocar agora aqui no SOC. Fique em paz, é só você achar a FISPIC. É muito sério, Flávio. Emissões fugitivas, pessoal. Como eu falei para vocês nos treinamentos, a gente está usando um conceito um pouquinho diferente de emissão fugitiva daquilo que realmente é o conceito, tá? Foi a maneira que a gente encontrou para diferenciar isso dentro das unidades, de facilitar a vida de vocês, para identificar os riscos efetivamente que o colaborador está exposto e aquilo que ele está de forma acidental. Emissão fugitiva é somente, no nosso conceito, aquilo que for exposição acidental. Se eu for hoje lá naquele ambiente, não tem exposição ao agente, no dia seguinte não tem, na semana seguinte não tem, no mês que vem não tem, mas em algum momento pode haver um vazamento. Tem cliente que quer visualizar isso, principalmente as nossas plantas aí, petroquímicas, químicas, elas pedem para visualizar essa informação, tá? Então, Copebras pede, VLI pede, tem unidades que da Vale que também pede. Então, aquilo que você não avalia
que você não tem uma exposição do colaborador que só ocorre de forma acidental, a gente vai tratar como emissão fugitiva. Meu cliente quer ver isso no meu PPRA, mas eu não meço, ele não mede, a gente não tem LTCAT do cliente para usar de parâmetro, eu não tenho avaliação desse agente, porque toda vez que avalia dá 0. Mas ele quer ver o nome do agente lá. Vocês têm que pedir cadastro de emissão fugitiva. Eu não sei se vocês observaram, eu vou compartilhar a tela novamente. Está aqui aberto ainda. Eu fechei. Deixa eu abrir. Tá pretinho aí para vocês, gente, que eu tô abrindo o SOC aqui de novo para mostrar para vocês. É tanta tela, né? Aí vai ficando mais difícil. Só mais um instante que tá carregando aqui. Aqui, já achei. Agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês poderem visualizar. Alô? Oi? Beleza, e você? Eu tô com o teu documento aqui, cara, que eu tive que mudar de unidade. Cara. Pessoal, então eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou dentro do GHE de uma unidade aqui, então estão todos os riscos cadastrados com asterisco, tá vendo? Já ter feito praticamente aí todas as características dos riscos. Vocês estão vendo que tem 2 riscos aqui, ó, eu vou grifar ele para ficar mais fácil de ver, ó, emissão fugitiva. Tá vendo? Então, tem essas emissões fugitivas nesse contrato, o cliente quer que apareça isso aqui. Se eu medir lá, ele não dá exposição para esses trabalhadores, mas ele quer que apareça porque ele me pede para monitorar esse risco, para fazer exames para estes riscos, tá? Então, está cadastrado como emissão fugitiva. É isso que vocês precisam, nestas situações, pedir o cadastro para o engenheiro regional. Falar, olha, a minha unidade, meu cliente quer que apareça esses riscos como emissão fugitiva. Então, aí vocês vão pedir, o engenheiro regional vai pedir o cadastro para a GRS e eles vão cadastrar. Como existe uma limitação do campo, nessa unidade teve que fazer 2 riscos, tá vendo? Por isso que ele aparece 2 vezes, porque existe uma limitação de campo, aqui de caracteres no campo, então fez 2 cadastrinhos. Então, vocês esperem a emissão fugitiva conforme a necessidade de vocês, se vocês precisarem, tá? Risco monitorado, que vocês avaliam quantitativamente, não é emissão fugitiva, tá bom, pessoal? Dúvidas até aí? Aqui a mesma colinha que está lá na apresentação de vocês, falando sobre os fluidos refrigerantes, que vocês encontram com o número já do Freon. Óleo mineral, que eu dei o exemplo lá na FISP, que tem lá no... tem limite de tolerância, tem na tabela 23, gasolina, diesel, domes sanitários, então para quem usa produto diluídos, produtos saneantes, aquele de mercado, sabe? Aquele de prateleira, tem tudo lá disponível. Uma dúvida muito séria que tem aparecido, PNOS. Pessoal, não é porque o agente químico está na unidade em formato de pó que ele é PNOS, que ele é poeira. Você tem que identificar qual é o seu agente químico. Por exemplo, eu peguei uma FISPIC de ureia. A FISPIC da ureia diz que ela é composta de amônio e formol. Eu tenho que avaliar amônio e formol. Eu não posso simplesmente falar, é pó, é poeira, vou avaliar PNOS. Tá bom? Então, gente, vocês têm que identificar o agente químico, tá? Ah, meu agente químico ele não tem limite de tolerância, ele é tratado como particulado. Ok, usem PNOS para avaliá-lo, porque ele é somente um particulado e ele não oferece nenhum risco adicional. Mas, dependendo do agente químico, não dá. Sílica, ele é uma poeira. Se eu for avaliar ele como PNOS, o meu limite de tolerância ele é muito baixo.
O limite de tolerância para sílica é muito diferente do limite de tolerância de PNOS. Então, você tem que avaliar o agente químico que está exposto. Bom? Eu vou dar uma olhadinha no chat e ver se tem dúvidas, tá, pessoal? O Pedro está perguntando aqui, somente avaliações quantitativas podem ser incluídas como emissão fugitiva? Não, Pedro, não é esse o conceito. Emissão fugitiva é aquilo que não existe exposição do trabalhador, que pode acontecer um vazamento acidental. É assim que a gente está tratando. Agente químico que tem exposição, que você avalia quantitativamente, você vai informar o agente químico. Tá? Então, tem que tomar cuidado aí para não misturar, porque emissão fugitiva não comunica com o E-Social. Ô, Berval, tem que ver qual é o agente químico, por que você avaliou sílica, tá? E tem que ver exatamente da sua unidade, tá? E algo muito pontual é bom você ver com o teu engenheiro regional, tá? Fumos de solda. Vou falar um pouquinho dele agora. Eu mostrei para vocês uma FISPIC, mostrei lá que tem vários agentes químicos dentro de uma composição, né, de uma vareta. Vocês precisam identificar todos esses agentes químicos e avaliar todos que possuem aí na vareta. A gente não pode avaliar um ou outro, tá? Alguns, como o manganês, têm limite de tolerância diferente para o fumos de manganês e para o manganês. Então, se você está falando de fumos de solda, usem o fumos, não vai usar o manganês simplesmente, tá? Cloreto de zinco, a mesma coisa, e prata. Os demais, vocês vão identificar conforme o nome do agente que está lá na FISPIC, ok? Dúvidas? O Edivaldo mandou um Paulo aqui, mas não chegou o resto, Edivaldo. Daqui a pouquinho eu volto no chat. Riscos biológicos. Justamente aí uma dúvida que o pessoal teve anteriormente, qual que é o risco, né, que não está com micro-organismo? Ele está lá, agentes biológicos infecciosos e infecto-contagiosos. Tá? Alguém já tinha perguntado, a gente já tinha falado antes, mas a gente reforça agora novamente. Riscos ergonômicos. Relembrando também, risco ergonômico tem que ter análise ergonômica, tem que ter o documento, tem que ter sido feito conforme NR17, assinado por profissional habilitado, conforme a nota técnica 267, ok? Não pode ser só engenheiro de segurança, tem que ter, dentro lá da nota técnica, tem que estar previsto ele como um profissional habilitado. Ela tem que ser feita com metodologia de análise ergonômica, tem que ter resultado para que vocês informem os riscos adequados. Não tenho análise ergonômica. O que eu faço? Não lanço o risco ergonômico e providencio o documento. Tá? É obrigatoriedade legal, é cumprimento da NR17, tem que ter na unidade. Se vocês verem lá no comunicado que a gente mandou, a gente reforça isso no comunicado. Nós encaminhamos para os coordenadores também este comunicado. Então, todo mundo é ciente que isso é exigência legal e que deve ser providenciado. O passivo é para a unidade que não providenciar. O Edivaldo mandou aqui. Nossa área de mineração, realizamos avaliação de poeira respirável, não detectamos a presença de SiO2. Vamos registrar como PNOS? Se você não identificou o agente, você avaliou poeira respirável e ele detectou, pode lançar, não vejo nenhum problema, Edivaldo. Tem que seguir exatamente como está no NTCAT, aquilo que foi identificado tem que lançar. A Tiane disse, fiquei com dúvida quanto ao químico, volta ao biológico, por favor. Não entendi, Tiane. Nossa NTCAT ainda está em andamento, devo lançar os riscos químicos quantitativos conforme FISPIC? Não, na verdade você vai lançar ele qualitativo, né, Renato? Você sabe qual é o agente químico, você vai informar o agente químico e depois você vai colocar qual foi a avaliação.
O Pedro perguntou, o PERG atende? Não, não atende, gente. O PERG não atende aos parâmetros da NR17, não atende ao E-Social, o PERG não é assinado por um profissional habilitado, ele não aplica a metodologia de análise ergonômica, ele não atende. Mayra, os riscos eles vão aparecer conforme a tua análise ergonômica. Se for apontado na sua análise ergonômica. Leonardo, eu sugiro você consultar a nota técnica. A nota técnica ela diz que o engenheiro, se ele possuir especialização em ergonomia, ele é um profissional habilitado. Ah, a Tiane pediu para eu voltar no slide do biológico. Não, aqui eu só estou informando, né? O pessoal está com dificuldade de achar, porque só tem um risco biológico, que é esse aqui, agentes biológicos infecciosos e infecto-contagiosos. É esse que tem que usar para informar biológico. Independente da exposição, biológico é sempre esse. Tá bom? Ok, Tiane. As atividades críticas, a gente também já falou um pouquinho, reforço, né, tem que ter trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, operação de máquinas, os riscos comuns, né, que são outros riscos que vocês não estão acostumados a colocar, também podem ser utilizados, devem ser utilizados, então, eu tive muita pergunta assim, a minha administrativa recebe periculosidade porque a planta é periculosa, o que eu vou utilizar? Dá uma olhadinha lá, você tem risco, né, para a área classificada, você tem risco, se não me engano, ele fala de atividades perigosas previstas nas legislações trabalhistas, né, então você pode identificar aí riscos que justifiquem o pagamento da periculosidade. O que você não pode é deixar de informar um risco na 23 para trazer a tabela 28, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, para poder fazer essa caracterização. Tá bom? Bom, galera, vamos lá. Voltando para o SOC. Na tela 358, como que a gente vai incluir nas características do risco? Como o pessoal estava na dúvida lá, e essa imagem eu acho que ela deixa bem clara para vocês. Aí vocês podem identificar que o GH ele está preto, ele não tem nenhuma cor azul nele. Isso significa que esse risco ele não tem nenhuma característica vinculada a ele. Então a gente precisa vincular uma característica. Então eu vou lá, clico no GH e entro naquela parte que é muito importante, pessoal, que eu também identifiquei que vocês tiveram muitas dúvidas no momento de preencher. Principalmente a questão de insalubridade e aposentadoria especial, que pelo que eu identifiquei, teve até pessoas que colocaram sim na parte de aposentadoria especial. Você quer falar? Pode ser. Pessoal, aposentadoria especial. Isso perguntaram por inúmeras vezes sobre aposentadoria especial. Gente, vou reforçar o que está escrito no treinamento. Informar não. Sempre que não houver informação da folha que a atividade seja caracterizada especial. Gente, vocês não têm nenhuma informação documentada que a tua unidade é classificada como atividade para aposentadoria especial? Não. Não preencham baseado no achismo. Ah, mas eu vi que tem uma legislação que fala isso, tem uma outra legislação que fala aquilo. Gente, tem que ser conforme folha, porque isso já é informado para o E-Social na folha. Se vocês informarem sim e na folha tá não, vai gerar inconsistência e vai gerar penalização. Então, gente, todo mundo coloca não até que se prove o contrário. Não viu na folha, o pessoal da folha não tem informação, não tem aposentadoria especial para ninguém da unidade, você já tem a confirmação que é não. Não consegui informação, é não. Alguém falou que tem, documenta. Aí vocês colocam. Mas não coloquem informação que vocês desconhecem. A insalubridade e a periculosidade, tá fácil. A gente mandou a tabela para vocês para evitar esses erros.
Mas da aposentadoria especial a gente não conseguiu tabelar isso, a gente não tem essa informação tabelada. Então, insalubridade e periculosidade conforme planilha. Lembrando que vocês estão vinculando para um GHE. Então, não posso ter pessoas no GHE que não recebem. Se ele não está recebendo, devia receber, tem que arrumar na folha, para ele compor o GHE. Bom? Aposentadoria especial é não até conseguir a informação se a sua unidade tem ou não tem. Foi lá, alguém falou que tem. Documenta isso. Identifica isso na folha, identifica qual é o código GFIP certinho que está sendo vinculado para o pessoal da sua UT, e aí você informa assim. Sem essa informação, não coloca. Dúvida, pessoal? Vamos lá. A Devanise perguntou, e se o LTCAT estiver constando como aposentadoria especial? Devanise, o que vale é o que está na folha, tá? O que vale é aquilo que já é comunicado ao E-Social pela folha de pagamento, tá? A mesma coisa do Abner, né, que está perguntando sobre. Deixa eu ver. Tainara, tá perguntando se vai haver alguma correção. O que você precisa é pegar apoio com o teu engenheiro regional, tá? A gente não tem condições de fazer correção da informação de vocês, porque são mais de 1000 UTs, tá? Então, a gente normalmente faz o quê? Faz verificação quando vai fazer emissão de novo PPRA, mas, assim, correção, a gente não vai fazer isso dentro desse 1 mês, não, tá? A gente não consegue fazer isso por unidade. Tanto é que, assim, cada técnico é responsável pelas informações que manda para o E-Social das suas unidades. Então, o T que você visualiza é o T que você responde legalmente por ela, tá? O Paulo está pedindo para dar um exemplo de lançamento de características de risco. Poderia me dar um exemplo? Tá, a gente já vai mostrar aqui que é essa página, tá? Que a gente está mostrando. Essa página é um exemplo, mas a gente já vai mostrar. Tá? A Tainara está perguntando de penalidade. Penalidade, Tainara, é o seguinte: o E-Social ele pretende cruzar informações, inconsistências ou falta de informações vão gerar penalidades. As penalidades são multas, tá? A gente não sabe exatamente quais serão os cálculos. Existem já tabelas de multas para outros eventos de RH, de acidente, de folha de pagamento. Tá? E imaginamos que o governo vai multar a gente conforme a NR 28, né? Que são as penalidades, os códigos e vai calcular as multas, tá? Então, o que eu posso te adiantar é, a multa é por funcionário que tiver informação errada. Isso já é falado aí pelo E-Social, que as penalizações é por funcionário com informação errada. Tá? E aí, consequentemente, quem informou erroneamente é quem alimentou o SOC. A Deilson está perguntando como faço para retirar um GHE. Tá, esse tipo de detalhe, gente, eu acho que é mais legal vocês depois passarem aí ou o engenheiro regional consegue apoiar vocês, ou entre em contato com o pessoal da GRS, eles conseguem ajudar vocês pontualmente, tá? O Cássio está dizendo que deixou em branco a aposentadoria especial. Cássio, e para todo mundo, insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial é como está escrito aqui. É obrigatório informar sim ou não. Não pode ter em branco. Em branco é inconsistência e gera penalidade. Armando, tem um código, dá uma olhadinha lá, eu não sei se é em outros ou se é em mecânicos, que ele dá a opção lá de atividades perigosas previstas em legislação trabalhista. Tá? Sobe um pouquinho que eu acho que cortou ali alguém antes. Tá. Devani, você está falando do desengraxante. Volto para a questão da FISPIC. Tem que verificar a composição química e identificar o agente químico. Tá? Não tem jeito, tem que fazer essa análise. Tá? E é pontual, pede ajuda para o teu engenheiro regional.
O Denis está falando... O Denis mandou os dados dele, tá? Bem, pessoal, dando continuidade aqui. Tá? Então, aqui, só reforçando, já tinha mostrado anteriormente. Pessoal, cuidado para fazer a leitura da tabela. Olhem o percentual aqui. Tá? Então, aqui é o print primeiro é da tabela de insalubridade, o segundo é da periculosidade. Olhem se é 0, se é 30, olhem se é 0, se é 10, se é 20 ou 40. Não saiam lançando como se fosse insalubridade para todo mundo. Aí tem o nome de todos os funcionários da Manserve em maio de 2019. Tá? Então, se vocês forem olhar, assim, o nome dele tá lá, tem periculosidade, tem insalubridade, não é isso. Tá bom? Bom, galera, então, depois dessa aula de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, então a gente tem que saber que a gente não pode deixar essas informações em branco. Tem que ser sim ou não, ok? E seguindo sempre essas observações que estão do lado. Aqui também, galera, o código da tabela 28 é importante, é obrigatório vocês preencherem eles também. Então, assim, vocês não identificaram nenhum código parecido, que chegue perto do risco que vocês estão colocando as características, da atividade que vocês estão colocando a característica nesse momento. O que vocês vão fazer? A ausência de correspondência. Ele é bem tranquilo mexer nessa parte também. A parte de EPI, como a gente já informou para vocês não irão cadastrar nesse momento, porque a gente vai subir essas informações em lote no SOC. Então, quando isso acontecer, a gente informa vocês. Tá. Pessoal, percebi que tem muita dúvida quanto à tabela 28. Peraí, deixa eu só ver aqui que tem uma dúvida do Armando. E se a pessoa recebeu apenas 1, 2 meses, como faz a periculosidade? Armando, não é enviado para o E-Social pagamentos eventuais. Então, por exemplo, eu trabalho aqui no escritório corporativo. E aí, nesse mês, eu precisei ir na Recap, na Braskem, que são unidades periculosas. E aí, foi uma periculosidade eventual e eu recebi neste mês por conta dessas visitas. Ele não vai para o E-Social quando for eventual. Tá bom? Só vai aquelas que são rotineiras. Então, ela é informada como atividade periculosa para o E-Social. Jefferson, a gente desde o início tem pedido para vocês não inserirem os EPIs, tá? Desde quando a gente começou a falar aí dessas mudanças para o E-Social, a gente tem pedido para vocês não utilizarem os EPIs, que a gente vai subir nova base. Assim que subir a base, vão ser apagados os antigos. Apagando os antigos, tudo aquilo que você lançou vai sumir, tá bom? Então, já sugiro você nem deixar lá, que é para não gerar conflito, tá bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho da tabela 28. Eu trouxe alguns prints aqui para tentar facilitar para vocês o entendimento. Então, vamos esquecer um pouquinho a social, vamos esquecer um pouquinho a tabela 28, vamos pensar somente em NR, tá bom? A gente tem lá na NR 15 diversos anexos. A gente tem anexos para riscos físicos, para riscos químicos e para risco biológico. Quando a gente faz a leitura, a gente identifica o quê? Que o ruído, o calor, a vibração, eles são agentes físicos que possuem o agente, que é o risco, e o limite de tolerância, ok? Eu não dependo de uma atividade ser feita para dizer que aquele risco, ele acima do limite de tolerância, ele é insalubre. Pelo simples fato de eu ultrapassar o limite de tolerância, ele se tornou insalubre. Então, o ruído acima de 85 decibéis é insalubre. Eu vou lá, forneço um protetor auditivo, atenuo, ele deixa de ser insalubre, ok? Casos assim, que o simples fato de exposição ao risco já é insalubre e pode ser neutralizado, eu não vou encontrar lá na tabela 28 nenhuma atividade que ele se assemelhe. Então, eu não vou achar para risco físico atividades na tabela 28. Então, nesse caso, o que eu vou usar? Eu vou usar o código ausência de correspondência. Por que eu vou usar ele? Nunca pode ficar em branco a tabela 28. Para todo risco da tabela 23, tem que ter um risco da tabela 28. Ok? Então, é como se
o risco da tabela 23 fosse o filho e a tabela 28 é a mãe. Então, todo filho tem que ter uma mãe. Eu não posso ter um sem o outro, ok? Legal. E o risco químico? Vamos voltar lá para a NR15 novamente. Eu tenho 3 anexos na NR15 que falam sobre agente químico. O anexo 11, o anexo 12 e o anexo 13. O anexo 11, ele fala sobre risco. Então, ele me dá o risco e o limite de tolerância. Então, eu tenho lá aquela tabela gigante de riscos químicos e limites de tolerância, ok? Porém, se a gente pegar lá o anexo 12, é a mesma coisa. Tem o agente químico e limites de tolerância. Quando eu pego o anexo 13 da NR15, eu tenho, que é esse print aqui do lado esquerdo, tá? Então, aqui é o comecinho do anexo 13. Eu tenho o agente químico e atividades em que, envolvendo este agente químico, tá vendo? Então, eu tenho um agente químico, no caso aqui do print, o arsênico. Eu tenho atividades que tornam-se insalubre pela exposição a este agente, ok? Então, vamos ver aí o exemplo. O arsênico. Eu estou dizendo que em atividades de extração e manipulação de arsênico e preparação de seus compostos, fabricação e preparação de tintas à base de arsênico, eu tenho insalubridade de grau máximo. Ou seja, eu não falei de limite de tolerância de arsênico. Então, eu tenho que relacionar o risco arsênico a uma atividade desta condição, eu estou dizendo que já é insalubre. Ok? Então, gente, se vocês olharem, por que eu tirei aqui esse print? Se vocês olharem do lado direito, eu tirei um print lá do SOC. Quando vocês clicam na lupinha, eu tirei um print do SOC que tem o quê? Os itens da tabela 28. Vocês repararam que é exatamente igual? Eu tenho extração e manipulação de arsênico e preparação de seus compostos. Tá aqui, o item 2.001 é a mesma coisa. Então, gente, eu estou vinculando o risco a um item da tabela 28, que é uma atividade. Então, nada mais é a tabela 28 do que o anexo 13 da NR15, aqui nessa tela eu estou mostrando para vocês o anexo 14 da NR15, então todas as atividades que envolvem os riscos biológicos são previstos na 28, então eu simplesmente selecionei na 23, aquele risco lá com os infecciosos e infecto-contagiosos. Agora eu vou para a tabela 28. Eu vejo o enquadramento daquele risco a uma atividade insalubre. Então, o pessoal que faz manutenção em esgoto, o pessoal que faz coleta de lixo, o pessoal que trabalha em laboratório, está aqui as atividades insalubres. Então, eu vinculo o meu risco biológico a uma atividade insalubre. Tem o mecânico de refrigeração que está exposto a risco biológico, porque ele faz limpeza de ar-condicionado, limpeza lá do filtro do ar-condicionado, mas aqui não tem essa atividade. Se não tem, ela não é insalubre. Qual código eu vou usar? 99.999, ausência de correspondência. Agora, no próximo print que vai aparecer aí para vocês, também estou na tabela 28 ainda. Estou mostrando para vocês aí, como exemplo, o anexo 2 da NR16. A mesma coisa. Eu vinculo o meu risco a uma condição periculosa. Então, se vocês olharem, os itens batem certinho. Estou falando aqui do anexo 2, que está falando de atividades e operações perigosas com inflamáveis.
E aí ele me dá aqui na tabela, na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito. É o mesmo item que está na 28. Então, a 28 ela é chamada por um risco da 23, informando atividades insalubres ou periculosas. Pessoal, ficou mais claro agora para vocês essa relação do que é a tabela 28 com a tabela 23? Ou lascou de vez? Agora ficou mais confuso. Alguém tem dúvida aí, pessoal? Vocês estão vivos? A Tiane disse que ficou assim, que não lascou. Alguém aqui, acho que é Maicon, deixa eu ver que passou rapidinho. Em um laudo de periculosidade, quando com periculosidade por atividade por área de risco, devo informar os dois? Não entendi quais seriam os dois, no teu caso aí. Mas você tem que fazer o enquadramento correto aí do item da NR16 que enquadrou a periculosidade. A Rosiane está dizendo, né? Se todos os grupos estão expostos à eletricidade, tenham periculosidade, tem que relacionar, você tem que ver qual é o agente que gera a periculosidade do seu grupo. Tá? Então, você identifica qual é o agente que gera a periculosidade para aquele grupo homogêneo e informa ele. Fabrício, sobre tintas, devo vincular com a tabela 28? Então, pintura com tinta à base de hidrocarboneto tem na tabela 28. Tem que fazer vínculo. Então, Devanise, você tem que prever esse risco lá na tabela 23, ou seja, tem que colocar um risco na tabela 23 que chame o risco, a atividade da tabela 28. Aí você consegue fazer esse vínculo e informar qual é o agente que gera o pagamento da periculosidade. Tá? Então, Pedro, tem que ver exatamente qual é o teu caso, porque aí você vai identificar lá como vincular. Tá? Tem que dar uma lida lá na tabela, tem que ver no teu LTCAT. Aí eu sugiro você conversar com o teu engenheiro, se você tiver alguma dúvida de qual utilizar, porque ele vai poder te orientar melhor. Mas o importante é assim, pessoal, ficou mais claro para vocês o que é a tabela 28 e o que é a tabela 23, para vocês fazerem a relação, por que hora elas se falam, hora elas não se falam? Na tabela 28, é importante que eu não cadastro nada, ele está puxando o texto da norma, ou tem ou não tem, tá bom? Fabrício está perguntando se quando vincula tem que pagar. Não, você está informando a exposição. Se for periculosidade, se você enquadrou como periculoso, você não tem como neutralizar, diferente de insalubre que você neutraliza. Tá? Então, tem que ver, se você tem aí enquadramento na NR16, teoricamente você tem que pagar. Tá? Então, é uma condição que você tem que ver dentro da tua unidade e ver se está correto, se é obrigatório o pagamento. Por isso que é importante o LTCAT, porque senão vocês fazem uma afirmação no documento e vocês não têm LTCAT para poder dar embasamento para aquilo que vocês estão dizendo. Mais alguém tem dúvida? Só eu vou voltar a apresentar aqui então. Aparecendo aí? Aqui tem uma colinha, lembra que eu falei para vocês? Isso aqui tá lá no manual também, né? Cópia do slide lá. Então, aqui, só para elucidar agora, que ficou um pouco mais claro, tem alguns exemplos mais comuns. Alguém falou sobre atividade com elétrica, tem código para trabalho com alta tensão, com baixa tensão, bombeiro civil, enchimento de vasilhames com gás liquefeito, quem tem pit stop de empilhadeira, GLP, quem abastece para carregadeira, caminhão com diesel. Então, gente, tem que fazer a leitura, identificar todas as atividades, ler o LTCAT, para vocês não terem dúvidas.
Importante. Tem algumas coisas da tabela 28 que não é previsto nem na 15 nem na 16. Bombeiro civil é um exemplo, espaço confinado é outro exemplo. Não gera, o caso de espaço confinado não gera pagamento adicional, mas eles querem saber. Tá bom? Bem, não chegou mais nenhuma dúvida, eu vou dar continuidade, tá, pessoal? Aí aqui tem um lembrete, que era para não esquecer de falar no treinamento, mas a gente já falou anteriormente. Não utilizem o cadastro atual. Assim que tiver subido a nova base, a gente vai passar para vocês. EPC, precisa solicitar cadastro, tá? Pessoal, avalia bem o que é um EPI, o que é um EPC, o que é uma fonte geradora. Tá chegando muita coisa errada, tá? EPC é proteção coletiva. Então, tem que ser aquilo que protege os colaboradores de forma coletiva. Um guarda-corpo, por exemplo, é uma proteção coletiva. O pessoal está confundindo o que é um EPC, o que é um EPI e o que é uma fonte geradora. Então, a fonte geradora é aquela que gera o risco, né? Então, uma atividade que gere o risco, um equipamento que gere o risco, tá? Então, avaliem bem para solicitar correto, para vocês não terem o retrabalho de recusa e volta para vocês, avalia de novo, tá? Então, deem uma estudada para na hora que for pedir cadastro de EPC e fonte geradora, já pedir certinho para não ter problema. A gente está subindo uma base de fonte geradora nova, tá? Já com vários que vocês podem vir a precisar, tá? E aí, precisando de mais, solicita aí para o engenheiro regional. Outra coisa que está saindo muito errado, gente. Só um minutinho, pessoal. Uma coisa que está saindo muito errado, pessoal, a gente gerou um relatório. Que não está no meu computador, está aqui no do Leonardo, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas, gente, metade dos vínculos de GHE às funções está errado. Impressionantemente está errado. Pessoal, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem qual é o problema, tá? Se eu vier dentro de um GHE vincular quem está dentro do GHE e vincular aqui, perdão, gente, aqui em um N, eu estou dizendo que todo mundo da unidade está dentro do GHE. Então, aqui eu estou num exemplo aqui, ó, de um GHE 01. Se eu vincular aqui, onde está o mouse, sumiu o mouse aqui, o N. Se eu vincular aqui, eu estou dizendo que todo mundo da unidade está nesse GHE. Exato. Se eu vincular o S, eu estou dizendo que todo mundo desta unidade, neste setor, está nesse GHE. Se eu vincular o C, eu estou falando que todo mundo desta unidade, neste cargo, está dentro do GHE. No SC, todo mundo deste setor, neste cargo, está nesta unidade. O que isso aqui me afeta? Se eu tiver uma outra unidade que tenha setor administração, analista administrativo, eu estou vinculando todo mundo nesse GHE. Eu afeto todas as unidades com esse cadastro. Se eu vincular aqui na unidade, eu coloco todo mundo na unidade dentro de um GHE só. Então, gente, essas ações representam afetar as informações de todas as unidades daquele negócio. Então, se é da facilities, na facilities, se é da manutenção, na manutenção. Pessoal, atenção. A única coluna que pode ser usada é a USC, que significa nesta unidade, neste setor, no caso aqui onde eu estou mostrando, administração, neste cargo, no caso analista,
está no GHE1. Então, eu estou dizendo que na unidade PB, UO-MI, Macaé, Rio de Janeiro, no setor administração, a função analista administrativo júnior está neste GHE. Qualquer outro campo que eu selecione, eu posso prejudicar a minha unidade ou eu posso prejudicar outras unidades. Então, gente, entrem nos GHEs de vocês. Olhem se vocês usaram o SC. Não pode usar o CA, porque senão eu falo que este cargo está vinculado a este GHE. Então, se tiver gente em outra unidade neste cargo, vai vincular também, pessoal. Então, é na USC. Posso colocar o nome da pessoa, igual está aqui embaixo? Não. Se vocês fizerem isso, as pessoas ficam presas dentro do GHE. Então, é somente na USC. Infelizmente, a gente não consegue bloquear, a gente não consegue limpar, a gente precisa que vocês façam. Eu consigo identificar quais são as unidades que estão erradas. O problema é, o Leonardo achou aqui os números, deixa eu falar aqui para vocês. A gente tem 202 mil vínculos. Desses 202 mil vínculos, eu tenho 40 mil vinculados errado. É muita coisa, gente. É 20% da Manserv vinculada errada. Por favor, pessoal, olhem todos os seus GHEs. Aí vai vir os mas o meu funcionário está no setor errado. Mas esse meu funcionário não recebe periculosidade, então eu não posso pôr ele. Mas eu não sei o quê. Gente, se a pessoa está no setor errado, pede mudança de setor. Se a pessoa precisa ir para outro GHE, muda de setor. Mas não forcem utilizar o sistema de uma outra forma para tentar burlar um erro. A gente precisa arrumar uma coisa de cada vez. Se o setor está errado, arruma o setor. Mas não usem outros vínculos que podem prejudicar todo o processo. Se a gente tivesse que ter comunicado o E-Social ontem, a gente não teria mais da metade das informações adequadas. Ok? Entendeu, pessoal? Andresa, mudança de setor, engenheiro regional, tá? Mudança de função. Quem muda de função é administrativo, ele tem que ser promovido. A gente não tem interface quanto a isso, tá? Quem faz mudança de função é administrativo, isso tem que gerar formulário de mudança de função, é promoção, isso é interno, tá? Enquanto o cara não muda de função, os riscos deles têm que ser condizentes com a função dele. Tá? A Elisângela está dizendo aqui, né, que teve que selecionar o funcionário para emitir. Fez errado. Por quê? Porque o cara tinha que estar no setor certo. Se ele está no setor certo e a função dele está certa, ele vai entrar dentro do GHE certo e as coisas vão gerar automático. Se você está forçando, vinculando o funcionário, isso significa que tem erro dentro da tua estrutura. Ok? Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Bom, galera, descrição de cargo. Não muda absolutamente nada, né? Conforme vocês já haviam feito, na verdade, o que vocês já têm feito. Então, a gente lá na tela 225 do SOC, a gente vai pesquisar na lupinha, vai clicar no código do cargo que a gente quer colocar o descritivo do cargo. A única coisa que vocês vão fazer a partir de agora, galera, é que vocês não vão clicar no setor para vincular o descritivo do cargo dessa galera. Vocês vão ter que clicar direto no cargo, que nem a gente está vendo ali embaixo. Tem 2 operadores de empilhadeira na mesma unidade. 3, desculpa, operador de empilhadeira 1. Então, vocês vão clicar em cada um para colocar o descritivo do cargo dessa galera, ok? Então, só para lembrar, não utilizar mais o setor para colocar o descritivo do cargo. Sempre utilizar o direto no cargo. Clica no cargo, altera e coloca as informações. Pessoal, vou explicar para vocês o que muda
dentro da estrutura, você clicar no setor e colocar a descrição e você clicar no cargo. Quando você clica no setor, vocês estão vendo aí que eu tenho 3 unidades diferentes com operacional A, operador de empilhadeira? Então, eu tenho aqui uma que está cortadinha. Tem a Braskem Unilene, tem operacional A e tem operador de empilhadeira. Tem a Braskem de Mauá, tem operacional A. Tem a Braskem de Santo André, que tem operacional A e tem a mesma função. Se eu clico no setor operacional A e incluo a descrição do cargo aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou forçar o sistema dizendo que toda vez que tiver um operador de empilhadeira no setor operacional A, é essa descrição. Pensa em unidade de facilities ou de serviços. Vou pegar uma de serviços, de exemplo. Setor limpeza, auxiliar de limpeza. Acho que a gente deve ter milhares de casos assim. Se eu clicar no setor limpeza e colocar a minha descrição, eu estou dizendo que para a Manserve inteira é essa descrição. Só que a minha auxiliar de limpeza, que limpa a loja do Boticário, não é a mesma descrição de cargo da minha auxiliar de limpeza, que limpa a unidade da Copebras, que tem poeira de fertilizante. Que não é a mesma condição do auxiliar de limpeza que limpa um laboratório. O que está acontecendo, pessoal? Está sobrepondo as informações de quem fez certo. Quem está fazendo errado está sobrepondo a descrição de setor, de cargo, de quem fez certo. Na hora de mandar para o e-social, vai mandar a descrição de quem colocou no setor e vai afetar todo mundo. Por favor, pessoal, entra, clica lá no setor. Se a sua descrição tem uma descrição que não era para estar lá, tem que estar em branco quando você clica no setor. Não pode ter descrição. Vou abrir a tela do SOC para mostrar para vocês. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela, tá bom, pessoal? Compartilhando? Olha para mim. Tá. Pessoal, cliquei. Tem que estar assim. Tem que estar 0. Se tiver descrição aqui, é porque foi adicionado errado. Edita e apaga. Não deixem descrição dentro do setor. Descrição. Somente clicando no cargo. Tem muita gente fazendo errado. Tenho certeza que quem fez certo vai entrar lá e vai se deparar com a descrição sobreposta por quem fez errado. Clica no setor e apaga, tá? O que não pode é ter descrição, clicar, é informada no local errado. Tá bom? Eu vou abrir o chat agora aqui, pessoal, para ver se alguém tem dúvida. Existe um teste TQC periculosidade está sendo anunciado quando eu clico em AC, pois o cargo é o mesmo dos demais. Jefferson, você tem que colocar essa pessoa em outro setor e vincular em outro GHE. Por isso que você tem que usar sempre unidade, setor e cargo. Você muda essa pessoa de setor e aí, ela estando em outro setor, você põe ela no GHE certo, que aí você consegue fazer usando unidade, setor e cargo. Não pode forçar o sistema usando pessoas, tá bom? Não pode usar função. Andresa, nessa situação que está apresentando, o funcionário cadastrado em setor errado, como deve proceder a mudança da função? Quem faz mudança de setor é só engenheiro regional. Eles têm acesso ao sistema de folha e eles fazem alteração. A da Elisângela já respondi. Renata,
Paula, estou com uma situação com função oficial de manutenção civil e oficial de manutenção, onde tenho 6 funcionários que se dividem nessas duas funções, mas na realidade apenas a função manutenção civil. Eu não entendi a tua dúvida, Renata, para mim ficou um pouco confuso, tá? O Fabrício disse, usar descrição e requisitos do cadastro do cargo, devemos selecionar. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Cliquei na minha função, dentro da minha unidade, tá vendo? Vocês vão vir aqui em editar. Solta aqui e cola a descrição de vocês. Ok? A descrição é de vocês, não é descrição pronta. Ficou claro, pessoal? Flávia, você consegue entrando lá na sua unidade e verificando. Entra lá e vê qual que é a descrição que está lá. Se você clicou dentro do cargo aqui e apareceu outra, é porque alguém cadastrou no setor. Aí você entra lá no setor e apaga. Tá? Mas assim, o ideal é que cada um olhe o seu. Infelizmente, o pessoal está fazendo errado. E aí tá afetando todo mundo. E assim, isso vai afetar vários processos. Tem um módulo que assim vai resolver muito a vida de vocês no aspecto de ordem de serviço. O sistema ele gera ordem de serviço, já no padrãozinho da Manserve. Só que ele depende da descrição que vocês colocaram e dos riscos que vocês colocaram. Desse jeito, na hora que vocês irem imprimir ordem de serviço, vai sair descrição de outras unidades. Aí imagina, né? Você trabalha na Vale e sai uma descrição de auxiliar de limpeza do laboratório do Lavoisier. Não dá, né? Então, gente, tem que se policiar. Viu que tá errado, vai lá e apaga, vai sumir para a pessoa, vai sumir para você, vai sumir para todo mundo. Mas pelo menos some. Então, se cada um for lá, conferir o seu e apagar o que está errado, já é um bom começo para a gente parar de fazer errado, tá bom? Andresa, a descrição do cargo não é no GHE, a descrição do cargo é no cargo. Então, cada um recebe a sua. O Leonardo vai falar agora para vocês bastante, gente, que eu cansei um pouquinho de falar. Vamos lá, galera. Vamos falar um pouco sobre exclusão de risco, que eu acho que foi o que a galera mais solicitou para mim no chat da semana passada. Bom, como que a gente faz uma exclusão de risco? A gente está a gente procura um GHE dentro lá da tela 358 do SOC. Eu seleciono a minha UT que eu quero trabalhar. Eu vou verificar que quando eu pesquiso, após eu selecionar a UT e faço a pesquisa lá no Lupinha, o SOC ele vai me disponibilizar todos os GHEs que existem dentro dessa UT. Então, assim, eu vou começar a trabalhar pelo GHE1. Eu clico no código do GHE1 e identifiquei que tá lá os riscos que eu não quero, que na verdade que eles não possuem asterisco, que eles não deveriam estar ali. Então, preciso excluí-los para poder fazer a inclusão dos novos riscos que possuem asterisco. Então, eu clico em alterar quando eu estiver dentro do GHE. E aqui vocês têm duas opções para poder pegar e fazer a exclusão do risco. Vocês têm primeiro aquela vassourinha que fica ali embaixo, que fica do lado da parte de riscos selecionados, só que ela exclui todos os riscos que estiverem dentro dessa janelinha do lado. Então é importante, se vocês querem excluir todos de uma vez só, ok, mas não esqueçam de gravar essa informação, de saber quais são os riscos que estavam dentro desse GHE antes de usar essa função para poder excluir os riscos. E vocês também têm aquela bolinha vermelha
que fica no meio, risco por risco. Então, assim, vocês clicando em cima do risco, vocês selecionando o risco e clicando na bolinha, vocês conseguem excluir risco por risco. Lembrando que sempre verifique se existe característica no risco. Como a gente pode ver ali, produtos de limpeza, ele não possui característica, então não tem asterisco na frente. Na parte de alteração, pessoal, então isso a gente tem que sempre frisar. E o vírus, bactérias e protozoários ali embaixo, ele tem um asterisco, então isso daí ele possui característica. Então antes disso eu preciso excluir a característica para poder excluir esse risco. Então assim, e há um detalhe muito importante que fizeram um questionamento no chat, me perguntando aonde que faz a exclusão de um GHE. Você não precisa excluir um GHE, você só pega, basta você pegar e inativar esse GHE. Lá em cima, no começo das informações, em cima do nome do GHE, que está ali, ó, GHE 03, agente de higienização. Tem uma opção para vocês flagarem, que é ativo, que ele está ativo, aí ele está flegado como ativo. Se vocês desflegarem essa opção, vocês vão inativar esse GHE. Então, todos os riscos, todos os exames não vão mais ser puxados, eles não vão ter mais vínculo nenhum com os seus colaboradores, ok? Bom, aqui agora eu vou mostrar para vocês como que a gente exclui uma característica dentro de um risco. Lá naquela parte lá do GH, como vocês podem identificar, ele está em azul, ele não está em preto. Então significa que esse risco ele possui uma característica. Então eu preciso excluí-lo. Então eu clico no GH. E lá em cima, no canto superior esquerdo da tela, ele já aparece uma opção para mim de excluir essa característica. Lembrando que essa característica, pessoal, ela só é excluída se o risco não possuir medição. Então, se ele possuir medição, há necessidade da exclusão da medição antes que vocês façam a exclusão da característica do risco. Aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma exclusão de característica de medição dentro dessa característica de risco. Como que eu posso identificar que esse risco e essa característica possui uma medição? Ó, aqui nessa tela do SOC, lá embaixo, no canto direito, tem a última medição. Vocês conseguem identificar que ele possui uma data e possui o número 10. Então, eu sei que esse risco ele tem medição vinculada. Então, antes de eu excluir a característica, eu preciso excluir essa medição. Então, eu vou lá no GH novamente e desço a minha tela até o final da característica. E lá embaixo eu consigo identificar que existe sim uma medição para esse risco. Eu preciso então clicar nesse código que fica em frente à data dessa medição. Aí basta eu clicar no botão excluir e eu consigo excluir essa medição dessa característica. Aí a partir daí eu consigo excluir essa característica. Ó, como vocês podem verificar aqui, ó, é uma sequência da outra. Excluir a medição, que vem aqui, e logo em seguida ele já me manda para as características do risco e eu já vou excluir a característica do risco também. Aí, a partir daí, vocês conseguem excluir o risco do GHE e incluir os riscos com asterisco, ok? Informações importantes. Pessoal, só para não esquecer desta informação, deixar novamente claro. Pessoal, nós somos todos profissionais de segurança do trabalho. Todos nós temos registros em nossos conselhos de classes, engenheiros no CREAS, técnicos de segurança, né, os seus registros na DRT. Gostaria de lembrá-los que todas as informações que vão para o e-social são vinculadas ao número do registro de classe de vocês, ao CPF de vocês e ao PIS de vocês. Então, vocês são responsáveis por aquilo que vocês criam de informação. Então, os maiores interessados em fazer o correto são vocês. A omissão de informação é vinculada ao T de vocês. Então, o interesse
não é da Manserv. A Manserv quer receber uma multa, quer pagar uma multa? Não. Mas dependendo da informação que você não presta, você é o responsável legal por ela. Ok? Então, você pegar lá a Instrução Normativa 77, ela fala sobre negligência e omissão de informação no PPP, que isso aqui gera PPP. E é como se fosse um PPP online para o governo. Então, pessoal, tenham essa atenção, tenham esse cuidado, tratem o e-social e o SOC com esta seriedade. Não é simplesmente um sistema que a Manserv quis adotar e quer informatizar, porque quer tirar o PPRA do papel, quer... Gente, não é isso. É uma necessidade, é uma exigência legal. Ter adiado o prazo do e-social não significa que a gente tem mais 6 meses, nós não temos mais 6 meses, a gente não pode passar pelo que a gente passou no mês passado novamente. A gente precisa virar a página, a gente precisa fazer isso o quanto antes, para que a gente viva um pouco mais tranquilo. Eu acho que ninguém quer passar mais final de semana e feriado trabalhando, lançando risco, fazendo levantamento, pedindo cadastro. Eu acho que a gente não quer passar por isso, a gente quer virar a página, crescer profissionalmente, aprender com todos esses erros e assim... Quanto antes todo mundo adequar suas unidades, a gente resolver as inconsistências, não é para a Paula, não é para o corporativo, não é para o engenheiro regional. É para a unidade de vocês, é para o registro profissional de vocês, né? Então, quando a gente fala assim, lê a FISPIC, dá uma olhada lá, pessoal, não é que a gente quer ser chato, que a gente não quer simplificar. Pelo contrário, a gente quer que vocês façam da forma mais assertiva, errem o menos possível, para evitar que aconteça alguma coisa de errado na unidade de vocês, que gere um processo trabalhista, que gere uma fiscalização, que gere qualquer tipo de impacto, tá bom? Então, é isso que eu quero deixar muito claro para vocês, tá bom? A gente está aqui para ajudar vocês dentro do nosso conhecimento. Não conheço todas as unidades, não conheço todos os clientes, né? Então, como todos os profissionais, a gente tem as nossas limitações de conhecimento, mas aquilo que vocês precisarem, vocês podem ter certeza, tanto eu quanto todos os engenheiros regionais, engenheiros de UT, todos nós estamos abertos para poder passar tudo aquilo que a gente tem de informação. Então, tudo aquilo que eu sei de e-social, eu procuro passar nesses treinamentos para vocês. Tá? Então, a gente está aqui para isso. Talvez a gente não tenha resposta para tudo, mas vocês estando dentro da UT, vocês têm engenharia do cliente, vocês têm mais informações do que, às vezes, a gente aqui na ponta. Tá bom? Apenas reforçando também... Cadastro de empresa, tem que informar razão social e CNPJ para poder falar de quem foi a emissão da LTCAT e da análises ergonômicas, do laudo ergonômico. Cadastro de risco, fonte geradora, solicitar ao engenheiro regional, porque a gente está filtrando para não cadastrar coisas erradas, tá bom? Pessoal, eu espero que tenha esclarecido bastante dúvida. A gente tem mais uma turma amanhã, pela manhã, tá? Se a gente identificar a necessidade de mais alguma turma, a gente vai agendar, mas a princípio são apenas essas duas, porque era muito mais para tirar dúvidas, esses principais pontos que estão gerando muito retrabalho. A gente realmente ficou bem assustado hoje cedo, quando a gente viu que dos 200 mil riscos utilizados, 120 mil ainda são os antigos, né? Então, a ideia foi realmente ajudar vocês quanto a isso. Vocês devem ter visto que a nossa agenda de treinamentos, ela vai ser um treinamento no mínimo por mês, mas assim, virando a página, os próximos treinamentos são outros módulos, tá? Então, a gente não consegue ficar voltando nisso. Então, consultem os engenheiros regionais, tá? Não façam na dúvida, procurem eles para que eles possam auxiliar vocês da melhor forma, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, o pessoal está perguntando desses slides. Gente, esses slides não mudam nada do que está lá no treinamento, tá? Acho que tem uns 3 slides aqui que é um pouco diferente. Eu vou adicionar lá no treinamento, eu vou gerar um novo e-transfer, vou mandar para os engenheiros regionais. Quem quiser pegar lá depois, pega. Não vou conseguir fazer isso hoje, tá? Eu vou adicionar esses slides mais detalhadinhos que eu fiz para vocês naquela apresentação, naquele manual inicial, inclusive de exclusão dos riscos. Eu vou incluir lá também. A gente gera um novo e-transfer.
e aí vocês baixam de lá, tá bom? Por quê? Eu não posso publicar uma versão agora no Fluig e ficar mudando ela toda hora, né? Então, quando a gente chegar no manual final, que atenda às necessidades de vocês, aí a gente publica, tá bom? Mas assim, não garanto nem para hoje nem para amanhã, provavelmente lá para quinta, sexta-feira, vai estar lá, tá bom? Mais alguém tem dúvida? A Renata disse aqui que tem uma dúvida, deixa eu ver. Estou com a situação, estou com a função oficial manutenção civil e oficial de manutenção, onde tenho 6 funcionários que dividem 2 funções. Mas na realidade seria apenas a função. Pelo que eu estou entendendo, você tem 6 colaboradores, sendo que o nome da função, ora é oficial de manutenção civil, ora é oficial manutenção. Não tem problema, põe todo mundo no mesmo grupo, a mesma descrição e os mesmos riscos. Se é tudo igual, pode estar no mesmo grupo, tá? Se é isso que eu entendi, não tem problema nenhum, tá bom? Zimbo, se a empresa que fez não tem cadastro, só você mandar e-mail para o soc.manserve@grsnúcleo e pedir o cadastro, informando razão social e CNPJ. Pessoal, não fica mandando o LTCAT para pedir cadastro, não precisa disso, é só nome e CNPJ, tá? Tem gente que às vezes manda o LTCAT inteiro para pedir o cadastro, não precisa não, e aí vocês lotam a caixa de e-mail deles à toa, tá bom? Pessoal, agradeço aí a participação de todos. Bom final de tarde aí para vocês. E, enfim, agradeço a participação de todos. Tchau.